as tuas ovelhinhas, ó Deus, e como igreja do Senhor nós queremos abençoá-las com todas as sortes de bênçãos. Pedimos, ó Deus, que esse momento que elas vão ter ali em adoração ao Senhor, numa linguagem que elas entendem, possa ser levado aos céus e recebido ao Senhor como oferta de cheiro suave às suas narinas. Abençoa as tias que vão estar ministrando ali, ó Deus, e seja tudo para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Poder sentar, fica aqui um pouquinho na hora. Queridos, eu ia ministrar hoje a palavra do Senhor na Epístola de São Paulo, e porque a gente sabe, né, que São Paulo é o apóstolo mais atuante na palavra de Deus. O apóstolo São Paulo, ele escreveu 13 cartas, né, para compor a Bíblia, e o apóstolo São Paulo, ele é um maior missionário. Então, que Deus abençoe, mas eu não vou pregar sobre nenhuma epístola de São Paulo não, viu, gente? Deus abençoe, pode ir. Queridos, amanhã estamos iniciando os reparos na casa do Sebastião. Os irmãos estejam orando, né? No boletim nosso já está aí os informativos para a escala de outubro, bem como os pedidos de oração para o nosso quarto trimestre. Hoje se encerra o recadastramento, ainda tem tempo de você fazer o recadastramento. Pegue sua ficha, se você não fez, você é membro da igreja, você pegue sua ficha com a irmã Andréia para fazer esse recadastramento. Teremos a assembleia, que data, André? Ficou agora? 22 de outubro, a nossa assembleia pela manhã. Então contamos com os irmãos. 20 de outubro. O recadastramento encerra dia 20 de outubro. Então, temos ainda bastante tempo, em nome do Senhor Jesus. Queremos agradecer a visita dos irmãos que estão nos visitando, e temos uma visita aqui especial do irmão Jeremias, né? Deus abençoe o irmão Jeremias, pai do Rogildo, e é uma visita especial dupla, né? Além de ser pai do nosso querido irmão Rogildo, ele é baiano também, né, irmãos? Então, baiano, todo lugar tem baiano, né? Amados, vamos ler a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9. O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse significa revelação. Capítulo 1, a partir do versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreva no livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de couro. A cabeça e os cabelos deles eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha
7 estrelas, e na sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, possa ministrar a sua palavra em nossos corações. Amém? Irmãos, esse é um texto apocalíptico, né? Um texto que fala de visão, de visões que o Senhor concedeu a João. João, ele foi um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Esse João não é o João Batista, o primo de Jesus. Esse foi decapitado, ainda com Jesus na terra. Esse é João, um dos 12, João o evangelista, conhecido dessa forma. João é aquele que foi transformado, Reinaldo, por Jesus, por andar com Jesus. Quando nós andamos com Jesus, seu Jeremias, a gente muda. A gente muda temperamento, a gente muda caráter, a gente muda atitude. João é aquele que em um determinado momento que Jesus entrou em uma cidade e ele foi rejeitado. João, ainda mesmo no início da sua fé, já andando com Jesus, vendo milagres, ele foi aquele que disse: Senhor, manda cair fogo do céu e consumir todo mundo. E o Senhor então disse: repreende ele. E esse João, com o decorrer da caminhada, ele deixa de ser o discípulo do ódio, o discípulo da vingança, e ele passa a ser conhecido como o discípulo do amor. É o discípulo do amor. Você vai ver as 3 cartas que ele tem, 1 João, 2 João, 3 João, o tratamento dele: meus amados. Ele fala do amor, né? A mensagem dele passa a ser o amor, porque ele passou pela transformação. Mas esse João, ele foi exilado na ilha de Patmos, e vamos falar mais adiante um pouco dessa ilha. Mas também, queridos, é interessante nós entendermos, conhecermos como os 12 discípulos de Jesus morreram. Pedro, segundo a tradição, a Bíblia não diz isso, mas a tradição romana, a tradição judaica, escritos da época dizem que Pedro ele foi crucificado, e ao ser crucificado ele disse que não se sentia digno de morrer igual ao Senhor, e pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo. André, outro discípulo do Senhor, segundo a tradição, ele também foi morto, ele foi martirizado na Grécia. Tiago, filho de Zebedeu, Atos capítulo 12, verso 1 e 2, fala que ele foi morto à espada, a mando de Herodes. Filipe, de acordo com um livro histórico chamado Genealogia dos Apóstolos, ele morreu de velhice, morreu de morte natural. Bartolomeu, outro discípulo do Senhor, outro apóstolo, segundo a tradição, ele foi posto vivo dentro de um saco e lançado vivo dentro desse saco no meio do oceano. Tomé, segundo a tradição, foi trabalhar na Índia e aí foi também martirizado e foi morto. Tiago, Mateus, segundo a tradição, morreu de morte também natural, na Etiópia ou na Macedônia. Tiago, filho de Alfeu, no livro, no seu tempo, relata que ele foi apedrejado pelos judeus em Jerusalém por estar pregando ainda sobre Cristo. Tadeu, outro discípulo, sabe-se apenas que ele foi sepultado em Beirute ou no Egito.
Simão, o Zelote, segundo uma tradição, trabalhou no norte da África e sofreu martírio. Ele foi martirizado, ele foi morto na Palestina durante o reinado de Domiciano, perseguidor dos cristãos. E Judas, todos nós sabemos, está escrito o relato em Mateus 27, 3 a 5, que ele foi o traidor e ele, por remorso, se enforcou e então ele morre ali. E o que a Bíblia fala desse autor de Apocalipse, desse João evangelista? Ainda podemos acrescentar Paulo, que foi um apóstolo que chega depois dos demais. Segundo a tradição, ele foi decapitado, em Roma. Era o costume dos prisioneiros serem mortos. E João evangelista, irmãos? A Bíblia nos mostra que ele foi lançado na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha prisional. Porém, antes de ele ser lançado lá, diz as fontes extra-bíblicas que ele foi jogado lá porque houve diversas tentativas do imperador matar ele e não conseguir. Uma dessas últimas tentativas, que foi um tiro que terminou saindo pela culatra, foi pegar João em um lugar público para servir de momento ali de alegria, de descontração para as pessoas, e colocar ele vivo dentro de um tacho de óleo fervendo. E quando ele foi ali jogado, segundo os historiadores e segundo filmes que nós podemos ver da época, houve ali aquela alegria, aquele ovacionamento, as pessoas ali alegres, mas de repente ele se levanta daquele tacho borbulhando de óleo, completamente inteiro, e ali as pessoas então, ao verem aquilo, ficam atônitas e começam a aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Ou seja, o imperador ali ficou totalmente envergonhado, ao ponto de não querer mais ver a cara de João, de não querer mais tentar matar João e jogar ele para o esquecimento nessa ilha chamada de Patmos, que é uma ilha prisional. Há muitas teorias, há muitas ideias, que a ilha era uma ilha deserta, era uma ilha cheia de animais selvagens. Não, irmãos, a história diz que era uma ilha habitável, mas sim, era uma ilha prisional. As pessoas eram colocadas ali, dentro dessa ilha, como se fosse a antiga ilha de Alcatraz, é uma ilha prisional. Em Salvador, se você for em Salvador, ali do elevador Lacerda, ou o próximo ali, o segundo distrito naval, você vai ver também algo semelhante à ilha de Alcatraz, que ali também foi um presídio em Salvador, onde eram colocados em prisão ali os espanhóis, os portugueses na época da guerra. Hoje é um ponto turístico em Salvador, mas é muito semelhante à prisão de Alcatraz, nessa ilha. Então ele foi colocado ali, naquele lugar, para esquecimento, para ser largado. E isso parece muito com a gente, irmãos. Tem pessoas em situações que querem nos colocar no escanteio. Tem coisas e situações que querem nos colocar no esquecimento. Tem um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado. E tem pessoas que às vezes querem fazer isso com a gente. Às vezes são pessoas do nosso trabalho que querem ofuscar o nosso profissionalismo, querem ofuscar o nosso desempenho no trabalho, Às vezes é um ministério, pessoas que se sentem incomodadas com o brilho do Senhor na sua vida, com o brilho do Senhor na sua vida ministerial, e tentam lhe ofuscar, tentam lhe colocar em um lugar que ninguém se lembre de você, de um lugar que você não possa sair. E às vezes esse lugar é um lugar também, irmãos, psicológico. Tem muitas pessoas que problemas levaram essa pessoa ao fundo do poço da depressão, ao fundo do poço da ansiedade, ao fundo do poço de outras enfermidades psicossomáticas. E ali
noite que eu quero falar com você, que Jesus, ele vê você nos lugares mais difíceis da sua vida, mesmo que esse lugar seja o exílio para você, um lugar para você morrer ali, um lugar para você ficar esquecido ali, um lugar para ninguém te ver ali, um lugar para as pessoas esquecerem de você ali. Jesus, ele não se esquece de você naquele lugar. João estava lá em Patmos, irmãos, por causa da palavra de Deus. Ele não cometeu crime nenhum, mas Jesus estava ali com João. Ali não foi o fim de João, como também não é o seu fim. Se você se encontra em um momento de exílio, se você se encontra em um lugar jogado para ser esquecido. O que é que diz o versículo 12 do capítulo 1? Voltei-me. Ele estava ali, e a Bíblia é clara nos versículos que nós lemos, que ele estava ali em um momento de oração, e aquele momento, aquele dia era um dia como hoje, era um domingo. Diz que era o primeiro dia do Senhor, ele estava ali orando, e o versículo 12 diz: voltei-me. Ele ouve uma voz, essa voz começa a falar com ele, ele ouve essa voz. Verso 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeias de ouro. Irmãos, ele ouviu atrás dele uma forte voz, como voz de trombeta. E a primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, que no exílio, no lugar que lhe jogaram para que você ali morresse, no lugar que ali jogaram para você ser esquecido, no lugar que lhe jogaram para você ser ali aniquilado, Jesus está presente, independente do seu tempo estar sendo difícil ou não, Ele está com você. O que nós aprendemos com João com essa passagem? João estava ali no exílio político, largado ali, não fez crime nenhum, não cometeu nada, amava Jesus, amava as pessoas, mas ele foi jogado ali naquele lugar. Então, o que esses versículos nos dizem sobre a atitude de Deus para conosco nesse momento é que o Senhor não nos abandona, é que o Senhor não nos deixa. Então nós precisamos saber que quando eu me sinto exilado, já me senti assim muitas das vezes, irmãos, já me senti assim com pessoas, já me senti assim pelo próprio inimigo falando no meu ouvido, mas nesses momentos eu também ouvia a voz do Senhor falando comigo, dizendo que estava ali comigo. Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, olha só o que Ele tem dito para mim e para você: de maneira alguma eu te deixarei e nunca, jamais eu te abandonarei. Amém? Não importa a circunstância, não importa os problemas, vamos passar por problemas. E quando nós vemos aqui, irmão Jeremias, vamos passar por lutas, vamos passar por enfermidades, mas o que nós temos que nos apegar é que aqui é passageiro. Aqui, o irmão Jeremias, nesse momento, ele está com uma perna, mas na eternidade ele estará com o corpo glorificado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui eu posso ter pressão alta, aqui eu posso ter câncer, aqui eu posso ter qualquer tipo de enfermidade, mas lá eu terei um corpo glorificado, porque já aqui o Senhor não me abandona nem me desampara. É isso que eu tenho que entender. Jesus nunca nos abandona, irmãos. Lembra de Daniel na cova dos leões? Daniel não foi abandonado. O Senhor estava ali e o Senhor fechou a boca dos leões. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi jogado na fornalha de fogo ardente? O Senhor também estava com eles ali naquele lugar. Lembra do rei Josafá, quando ele se viu ali acuado, desesperado, preso, acuado como um rato, diante de um imenso e poderoso exército que estava ali querendo destruir? Eles recorreram para o Senhor, e o Senhor mandou um anjo, e aquele anjo matou quase 200.000 soldados inimigos. Lembra de Elias? Falamos dele hoje pela manhã. Em nome do Senhor, ele não estava sozinho.
Às vezes ele até pensou, mas Senhor, só eu sobrei. Disse, não, Elias, não sobrou não, tem mais 7 mil que não se dobraram. Mas ali, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor estava com ele, 950 falsos profetas foram destruídos. Lembram do Mar Vermelho? E o povo estava ali aflito, saindo, e atrás via ali o faraó com o exército. Irmãos, eu fico imaginando como é que a visão que eles tiveram ao olhar para trás, a fisionomia de raiva, a fisionomia de ódio, de ira, de querer trucidar os hebreus. Mas o Senhor estava com o seu povo como Ele está conosco. O Senhor começou a desbaratar. A Bíblia diz que os carros deles começaram a dar defeito. O vento vinha contra eles, porque o Senhor é que peleja por nós. Lembram das muralhas de Jericó? Elas caíram quando o povo do Senhor clamou pelo Deus vivo de Israel. E esse Deus que operou tudo isso é o mesmo Deus que está disponível e está ao seu lado. Eu sempre, quando eu falo isso, eu me lembro de uma história antiga. O Vital deve lembrar dessa história. Gil também. Era um poema, né? Pegadas na areia. Olha. O camarada saía conversando com Jesus na praia. Jesus ali invisível, né? Espírito. E ele olhava a pegada dele, do lado a pegada de Jesus. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas aí de repente vem um momento de exílio na vida dele. De repente vem um momento de luta na vida dele. E todo momento de luta, todo momento de exílio, todo momento que há pessoas querendo nos colocar no escanteio para nos apagar, para nos apagar nossa luz, apagar nosso chamado, a gente pensa que está sozinho. E nesse momento pior da vida dele, ele foi fazer aquela caminhada e ele percebeu que só havia um par de pegadas. Que antes, quando estava tudo bem, havia 2 pares de pegadas, dele e de Jesus. Mas ali ele estava vendo um só e ele começa a ficar triste, ele murmura, ele diz, mas Senhor, justamente agora que eu preciso do Senhor, eu estou aqui caminhando sozinho. E ele ouve uma doce voz dizendo, as pegadas que você está vendo não são as suas, são as minhas, porque você está no meu colo. É assim com a gente, irmãos. É desse modo. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17, diz, quando uma palavra do Senhor para Josafá, ele diz, olha, neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã sai o encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Quem recebe essa palavra, levanta a mão e diz, eu recebo em minha vida em nome de Jesus. Eu recebo essa palavra. Eu vou ficar olhando, porque é o Senhor que vai pelejar por mim. Quando ele diz aqui, nesse encontro vocês não precisam lutar, apenas tomem posição. Posição de quê? Posição de fé, posição de esperança, posição de confiança. Olhar não com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais, onde eu vejo o meu Deus guerrear ao meu favor. No auxílio, no exílio também, irmãos, as palavras do Senhor nos encorajam sempre. As palavras mais encorajadoras que você vai receber na sua vida vai ser nos seus piores momentos, nos momentos de exílio. Veja o que João viu, né? E como ele reagiu à visão. Versículo 12 e 13. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com veste, talares e cingido à altura, no peito, com uma cinta de ouro. E ele continua aqui no verso 17.
Porque João diz que quando vê aquela visão, ele cai, ele desmaia, ele perde as suas forças, ele perde o seu autocontrole. E ele diz que cai ao ver como se ele tivesse morto. E ele ouve uma voz. E essa voz, no verso 17, diz: quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o início e eu sou o fim. Ou seja, eu estou no controle total da sua vida. No início da luta, mas estarei com você também até o fim. É essa a palavra, irmãos. João estava enfrentando tempos difíceis. Ao ser ali exilado, se afastado dos irmãos, se afastado da sua família, ele estava enfrentando problemas. Mas ele ouve a palavra do Senhor Jesus dizendo: não temas. Não temas, eu estou com você. E é por esses fatos, irmãos, que fazem diferença nas nossas vidas. Porque podemos confiar no Senhor Jesus. Confiar, ter paixão, porque Jesus, ele estava ali na ilha de Patmos. Jesus estava no exílio com João. Jesus também está com você, está comigo, nos piores momentos e nos melhores momentos também. Nunca, irmãos, quem prometeu não foi homem, mas é o Senhor. Ele diz que nunca nos deixará, nunca nos abandonará. É essa a promessa. Qual é o seu exílio hoje? Qual é a sua luta hoje? Quem é que está tentando te apagar? Quem é que está tentando te ofuscar? Quem é que está querendo te jogar no buraco? Quem é que está querendo apagar, roubar, destruir o seu ministério? Não importa. O que importa é que há uma palavra sobre você dizendo: não temas. A outra palavra dizendo sobre você: eu não te abandono, eu não te deixo, eu estou com você, eu guerreio com você, eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu estou com você no início da luta e eu vou estar com você no final da luta, com a vitória nas tuas mãos. É essa a palavra. E por último, queridos, nós vemos ali o exílio na vida de João, que significa, aparentemente, quando a gente está nesse momento, parece que é fim de carreira, é fim de ministério, é fim de sonhos, é fim de esperança. Acabou, né? Eu estou no exílio, não tem mais nada para mim, não posso fazer mais nada, não posso, Deus não vai me usar em mais nada, eu não tenho mais esperança em mais nada, ninguém me dá mais nada, eu não vou fazer mais nada. Era essa, talvez, o pensamento de João. João já estava ali, irmãos, com mais de 90 anos de idade. Ele já tinha pregado o Evangelho, ele já tinha feito sinais, prodígios, maravilhas, já tinha visto tudo. E agora jogaram ele lá, naquele lugar, para ser escondido, para ser esquecido, para ser apagado. Talvez ele tivesse com esse pensamento na cabeça: para mim acabou. Esse é o meu fim. É o fim da minha carreira. E mesmo com João sendo ali jogado no exílio, para ali ser esquecido, é ali naquele exílio que o Senhor, irmãos, mostra para ele, Vital, que ali não era o ponto final para ele. Que ali, Gildo, não era o fim do ministério dele. Pelo contrário, era naquele momento, Reinaldo, de pensar no final, no pensar que acabou. É justamente nesse momento que o ministério de João dá uma guinada. Ele já tinha feito muitas coisas, muitas obras. Ele já havia escrito 3 epístolas: 1 João, 2 João, 3 João. Só que o Senhor mostrou para ele, irmãos, que o ministério dele não havia sido sepultado. Não é homem que sepulta os nossos ministérios. Nem tampouco diabo nenhum tem poder de sepultar o nosso ministério.
Jesus mostrou para João que ele ainda tinha uma coisa grande para realizar. O imperador, considerado Deus de Roma, tinha jogado ele ali, Marcelo, para ele morrer. É como se dissesse: acabou, eu não consegui te matar, mas eu também não vou deixar você fazer mais nada. Eu não consegui te matar, seu miserável, mas você vai ficar aí. Você não vai ser visto por ninguém, você não vai ser lembrado por ninguém, você não vai falar para ninguém. Foi isso que o imperador falou. Mas não foi essa a palavra de Deus para João, nem para mim, nem para você. Olha o que é que diz os versículos 11 e o versículo 19. Dizendo: escreve no livro o que você vê, mande-o às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Verso 19: escreve, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Irmãos, ele ainda tinha uma missão, como eu e você temos uma missão aí, como nós da Bíblia Cristalina temos uma missão. Eu tenho dito aqui que nós estamos dando continuidade ao livro de Atos dos Apóstolos. E qual foi a missão que o Senhor deu para ele? Escrever o livro de Apocalipse. O maior livro de revelação das coisas que estão por vir da palavra de Deus da Bíblia. No momento pior, no momento de aparente morte, no momento de aparente destruição, no momento de aparente esquecimento, no momento de ser ali jogado para ser esquecido, escorraçado, humilhado, não ter acesso a ninguém, foi nesse momento que o Senhor chega e disse: não acabou para você. Você vai escrever tudo o que eu tenho para falar e revelar a essa época e a época futura. Você vai escrever o livro das revelações. Não acabou. Mais importante, queridos, mais importante livro de revelação, palavras que chegam até hoje, palavras que estão acontecendo até hoje. Quando nós analisamos ali os 7 anjos com as 7 trombetas, nós identificamos o que vem acontecendo, que vem surgindo. E hoje nós aguardamos, os 6 anjos já tocaram suas trombetas. E nós então estamos aguardando a última trombeta, que é a trombeta do arrebatamento. Então, queridos, não acabou para você. Amém? Não acabou. Porque quem está dizendo para você que não acabou é o Senhor. Quem está dizendo para você que acabou? Quem está dizendo para você que acabou? Seu patrão? Seu médico? Seu marido? Sua esposa? A sua enfermidade, os diagnósticos médicos? Mas o Senhor está dizendo: não acabou. Eu ainda tenho algo a realizar através de você. Amém? Vamos ficar em pé nessa hora. Eu quero adorar o Senhor junto com você. Eu quero que você entenda que o Senhor, Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. E Ele está com você no início e no fim. E o fim ainda não chegou. Feche seus olhos. Qual é o exílio que o diabo te jogou? Qual o exílio que o diabo tem te jogado? Não acabou não, queridos. Não acabou, diz o Senhor na sua vida. Por que você está chorando? Ele cuida em todo o tempo. Ele não se esquece da gente. Sim, sabe todas as suas dores.
teve? Você lembra dos livramentos que você já recebeu? Exatamente, não era para a gente estar aqui. Aleluia. Ele está levantando nesta noite. Aleluia. Não dorme de jeito nenhum, em todo tempo Ele te cuida. Levante-se. Louvar ao Senhor, adore a Ele e diga: Senhor, eu recebo essa palavra na minha vida hoje. Eu sei que o Senhor não mente para mim. O beijo não era para eu estar aqui, era para eu estar morto há muitos anos. O Senhor te levanta hoje. O diabo quis derrubar, de destruir, mas seja levantado, seja levantada hoje na unção, no poder de Yeshua HaMashiach na sua vida. Aleluia. O Senhor, Ele está fazendo milagres no nosso meio. O Senhor está constituindo famílias. O Senhor está levantando pessoas, restaurando lares. Hoje nós temos o fruto de milagres. Hoje nós temos o fruto de oração. Temos uma promessa hoje sendo realizada na nossa igreja. Eu quero chamar aqui o irmão Antônio comigo. Hoje ele está confirmando a sua aceitação ao Senhor Jesus Cristo. Chama a esposa dele aqui também. Conversei com ele no gabinete, ele disse: pastor, eu quero receber Jesus no meu coração. Almas se convertendo. Vai ter casamento. Amém? Vai ter casamento, irmãos. Olha aí, Elisângela, MCM, né? Vai ter casamento aqui, ó. Louvado seja Deus. Irmãos, o Tonico, ele é um homem que Deus tem tratado no coração dele já há algum tempo. E eu tenho orado por ele, e o Tonico é um evangelista. Ele tem um dom de evangelista. Ele raramente vem para a igreja sozinho, ele sempre traz alguém. E ele tem facilidade de convencer as pessoas a virem à igreja. E agora está indo, irmão. Seu marido e seu irmão na igreja. Para você cuidar, orar. A gente vai começar um processo de discipulado comigo. E vamos celebrar o casamento dos dois. E em breve, com ele certo, vamos estar batizando comigo também. Amém, Senhor. Vamos ficar em pé. Olhe aqui comigo, pela vida do Tonico, por essa família. Glória a É Deus. uma família de servos. A gente sabe aí como é que é a Luzia, né? Luzia é para toda hora. E o marido está vindo também agora para isso. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, porque isso é fruto do avivamento que o Senhor começa a trabalhar nessa igreja. Uma igreja avivada, Senhor Deus, ela tem decisões.
ganhadora de almas. Uma igreja avivada, ela cresce com qualidade. Uma igreja avivada, ela tem batismos. Uma igreja avivada tem pessoas que desejam receber ao Senhor, como é o caso do nosso irmão Toninho. Eu abençoo essa vida, ó Deus. Peço que o Senhor agora cele ele com o teu Espírito Santo, e que o Senhor, ó Deus, escreva agora com o teu sangue o nome dele no livro da vida. Ó Deus, te louvo por esse novo irmão. Ó Deus, te louvo pela sua vida, te louvo pela sua família. Ó Deus, uma família que o Senhor restaurou, começando ali pelo Luiz, trazendo a Carol, trazendo a Luzia, agora está vindo a Beatriz. Senhor Deus, agora praticamente toda a casa, Senhor Deus, te adorando. Esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que eu adoro, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus de milagres, e é esse Deus que incendeia o meu coração, porque eu creio que o Senhor pode fazer isso em toda a nossa cidade. Muito obrigado, Deus, pela vida da nossa igreja. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor nos falou nesta noite. Obrigado pela vida do seu Jeremias. Obrigado pela vida, ó Deus, do Ronaldo. Obrigado pela vida desses homens que o Senhor trouxe aqui para nós nesta noite, para estar conosco. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando a vida do seu Jeremias também, Senhor. Pai do Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, nos conceda para uma semana de paz. Amém. Uma semana debaixo da graça, debaixo das asas do Altíssimo. Amém. E que possamos viver uma semana de milagres para a glória do nome do Senhor. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e fortes consolações do Santo e poderoso Espírito de Deus seja com cada um de nós e com cada família aqui representada em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo à sua igreja.